寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a primeira república da China nunca tivesse caído? E essa teoria não é uma teoria minha, é uma teoria de um inscrito, que eu também já estava pensando em fazer ela, mas, né, eu vou dar algumas incrementadas ali, já que ele não deu, tipo, algumas informações específicas, como, por exemplo, como é que seria a situação da Guerra Civil Chinesa, a Era dos Senhores da Guerra, entre outros, beleza? Então aqui eu vou adaptar, ele já me deu a base e já está ótimo. E bem, para quem não sabe, né, eu faço esses quadros de teorias com probabilidades, né, das coisas darem certo. Eu não só simplesmente chego e faço assim, aconteceu porque eu quis, não. Eu pego fatos que poderiam ter dado certo e moldo também de alguma maneira também plausível, né? Porque senão também, né, não teria teoria, beleza? Enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos lá. Então, primeiramente, só contextualizando vocês, a primeira república da China foi de 1911 até mais ou menos 1928, que tinha, né, a bandeira das 5 etnias, que eu vou deixar aí para vocês verem como é que era a bandeira. Bem, ela né, ocorreu tipo, depois da Revolução de Xinhai, da queda da dinastia Qing, que a monarquia caiu em 1911, e a partir daí tivemos Sun Yat-sen, tivemos a Era dos Senhores da Guerra, tivemos o Yuan Shikai, tivemos o domínio ali do Kuomintang, do Chiang Kai-shek, Guerra Civil Chinesa e pipipi, popopó. Beleza? E daí, né, a partir de 1928, a China começou a ter a bandeira ali que nós vemos hoje como a bandeira de Taiwan, mas, né, bandeira da China. Enfim. E agora nós vamos começar a nossa teoria. Ok. Vamos lá, 1911, a dinastia caiu, Sun Yat-sen subiu no poder. Ele criou o partido ali do Kuomintang, que foi um partido nacionalista. E ok, em 1912 ele saiu e quem assumiu foi o Yuan Shikai, que ele de certa forma ali acabou meio que, entre aspas, né, ou até mesmo sem aspas, virando um ditador. O porquê das aspas? Porque ele não necessariamente virou um ditador da República da China, né? Ele instaurou o Império da China. Então, em teoria, ele não era ditador da República, tá? Ele era um monarca do Império da China. Ele fez essa confusão aí na nossa cabeça. E depois que ele caiu, a República da China voltou, Sun Yat-sen voltou, enfim. Como é que seria se o Yuan Shikai ele tivesse respeitado a democracia? Ok, ele sim era de certa forma o governo provisório ali, até ter outras pessoas, outros candidatos. Como é que seria? Ok, ele seria ali o governo provisório, e possivelmente ele ficaria ali uns 4, 5 anos, ok, o tempo de um mandato. E nesse tempo, obviamente, que muitos senhores da guerra que almejavam a China, eles pensavam, poxa, mano, por que em vez de ter a China como mão de ferro, por que cada um de nós aí não criamos o nosso próprio partido e não, de certa forma, nunca dividimos a China assim, na base do tiro, na base da guerra? Vamos nos reconhecer, somos todos chineses e tal, falamos o mesmo idioma, temos basicamente a mesma religião, enfim. E a bandeira aqui representa toda a nossa etnia, todas as etnias que moram aqui nesse pedaço de terra chamado China. Poxa, ok,
Então os senhores da guerra, aí eles poderiam ter se entendido aí, e já eliminamos os senhores da guerra. Beleza? Eliminando os senhores da guerra, já teremos uma China unificada, porque a China não seria um país trincado, né, com cada um querendo dominar a nação na base da bala. E com isso nós eliminaríamos o que? Chiang Kai-shek. Sim, meus amigos, Chiang Kai-shek. Não que nós empacotaríamos ele aqui nessa teoria, mas de certa forma nós eliminaríamos a chance dele ter subido no poder, adivinha, na base da bala também. Novidade, né? E obviamente, né, que graças a ele, querendo ou não, a China foi unificada sob a bandeira do Kuomintang, que é a bandeira de Taiwan. Então vamos supor que, ok, eliminamos aí, né, os senhores da guerra, afinal já não tinha motivo para ele querer unificar a China, que já teria uma China unificada, então a bandeira continuaria a mesma, que foi aquela que eu mostrei aos senhores. Depois dos senhores da guerra teríamos o que? A guerra civil. E como... primeiro, a Primeira Guerra Mundial, desculpa, eu pulei a etapa, tá? Que são as 3 etapas mais importantes. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria e, obviamente, acontecimentos ali do país. E, por último, como é que seria hoje? Perdoe que eu... Enfim, eu demorei para explicar. Como é que seria a China na Primeira Guerra Mundial? Bem, já que a China estaria ali já unificada, então, obviamente, eles combateriam ali junto com os japoneses, ali as colônias alemãs, e buscariam outros métodos ali para já tentar eliminar os estrangeiros, seja através de negociação, seja até através mesmo, tipo, poxa, já que a China é um país pacífico e não tem senhores da guerra que possam afetar meus negócios em Hong Kong, cara, eu acho que eu vou devolver Hong Kong para a China, por que não? Já a Alemanha, precisaríamos que ela mantesse a colônia dela ali, justamente não é pelo fato da gente, né, ter a China na Primeira Guerra Mundial. A mesma coisa com Macau, mas Macau a gente pode levar um pouquinho mais para frente. Demorar um pouquinho mais para os portugueses devolverem Macau para a China. Ok, como é que funcionaria a China depois da Primeira Guerra Mundial? Normal, democracia, obviamente, né? Não estou falando que a China não pode ser corrupta, não, pode, lógico, tipo, infelizmente é um negócio normal na política, então não vamos, né, também, tipo, criar uma utopia. O porquê que a corrupção é importante nessa teoria? Partido Comunista, Mao Tse-tung, Guerra Civil. Isso a gente não vai eliminar, beleza? Passou a Primeira Guerra, já que nós não teríamos, né, a Era dos Senhores da Guerra, então vamos já pular para 1928, quando começou a Guerra Civil, Kuomintang contra Partido Comunista. E como é que seria aí, né? Porque já que, de certa forma, o Kuomintang ali seria só mais um partido, ele não seria de fato, né, o partido e o exército da China. Eu acredito que sim, a China teria ali o seu exército, o exército da China, ou sei lá, exército republicano chinês, enfim. O nome não importa muito, não vai fazer diferença na teoria. A guerra civil chinesa, sim, poderia acontecer por causa ali da corrupção, né? Os comunistas poderiam, no meu partido não é corrupto, isso e aquilo, vamos lá, se juntem a nós. E ali, beleza, Exército Vermelho Chinês. Apoio da União Soviética, o negócio ia ficar feio. E a Guerra Civil Chinesa, ela ia se estender bastante, afinal, estamos falando, né, de um grande país, e se já naquele tempo a China já demorou bastante, né, basicamente 40 anos na Guerra Civil Chinesa, então ia levar sim um tempo, mas não todo o tempo. Eu acredito que até a invasão japonesa em 1931, que também ia ser um outro fato ali que não ia ser fácil para o Japão. O porquê? Vamos supor que o Partido Comunista ali, ele teria assim, já sido desfeito ou então sido preso por eles terem sido uma ameaça à democracia, igual foi com o Yuan Shikai. Ele como demonstrava ser uma pessoa que ameaçava a democracia chinesa,
opa, já vamos dar um basta nesse cara aí, já vamos colocar ele atrás das grades, vamos mandar ele para exílio, enfim. O mesmo poderia acontecer com os comunistas, que vai ser importante, eles pegarem exílio na União Soviética, e justamente ali, né, naquela área ali, perto ali da Manchúria, que é um ponto importante. E a Mongólia? Como é que ficaria a Mongólia? A Mongólia a gente nós não alteramos, nós manteremos ali a Mongólia comunista, então os chineses eles poderiam ir tanto para a Mongólia comunista quanto ali para a União Soviética. Mas eu acredito que o Partido Comunista Chinês iria para a União Soviética ali direto para tentar negociar com armas e mais coisas. Ok, sem uma interferência a menos dentro da China, frear os japoneses ali na Manchúria seria até que fácil, uma vez que todos os chineses estariam unidos contra um inimigo em comum. Em vez de, o Japão está atacando o norte, para que eu vou ligar se eu sou do sul, se eu sou do centro-oeste, se eu sou do centro? Então, deixa o Japão atacar ali a Manchúria, não é problema meu. Só que nesse caso, todo mundo ali se reconheceria como, opa, o Japão está atacando a Manchúria, está atacando Xangai, então ele está me atacando também. Não interessa se eu estou ali em Foshan ou se eu estou em Xinjiang. Ele está me atacando e eu tenho que defender. Então eu acredito que a guerra ali contra o Japão se estenderia bastante e o Puyi ele nunca chegaria no poder. Se ele se demonstrasse ser uma pessoa ali que estivesse colaborando com os japoneses, que estivesse sendo uma ameaça à democracia, ou então sendo até mesmo uma ameaça à soberania, né, aos princípios do Sun Yat-sen, ele seria preso ou pegaria exílio no Japão, o que seria muito mais provável. Beleza, vamos manter aí. 1936, a invasão geral na China, quando o Japão decidiu botar o pé na porta. Olha, eu acredito que com a China ali sendo muito mais amiga ali do Ocidente e sendo muito mais pacífica, eu acredito que as sanções contra o Japão seriam muito mais severas. Então, não só os Estados Unidos poderiam fazer sanções econômicas contra o Japão, mas sim como, por exemplo, a Inglaterra, a Espanha, países ali, né, que eram bem alinhados. Até mesmo talvez a Alemanha, por que não? Não, calma, esquece a Alemanha. Esquece a Alemanha. A Alemanha talvez poderia ali fazer algumas sanções, pequenas sanções ali contra o Japão, mas eles precisariam do Japão mais tarde. Então, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, países aí que, né, os mais notáveis ali daquela época poderiam fazer sanções contra o Japão. A Segunda Guerra Mundial, como funcionaria? A Segunda Guerra Mundial, seria ali, de certa forma, um empecilho. O porquê? Porque poderia sim voltar ali a ter uma guerra civil na China, como nós vimos no vídeo do Wang Jingwei, e não só nele, né? Não só ele, mas tiveram muitas outras pessoas ali que queriam vender a China para o Japão em troca de terra. Essas pessoas ali então começariam o caos interno primeiro e seriam colaboradores do Japão. Então, a China ali pegaria fogo do mesmo jeito, vamos manter a Segunda Guerra normal. A guerra acabou. Como é que funcionaria Taiwan? Eu acredito que sim, Taiwan voltaria a fazer parte da China. E a Guerra Civil Chinesa, ela poderia se estender ali mais um pouquinho. Só que dessa vez, como é que funcionaria? Uma vez que a China já ficaria esperta ali com a fronteira, agora já estamos na Guerra Fria, a China já ficaria esperta ali com a fronteira com os comunistas chineses e já ficaria esperta ali com outros partidos ali de esquerda, então até mesmo de centro, que poderiam ser uma ameaça à democracia. Olha, eu acredito que eles teriam que ter ajuda estrangeira, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra, ali para poder controlar a situação. Então, a China poderia sim passar por períodos turbulentos, afinal, também temos o fator ali de políticos corruptos, que não vamos eliminar isso, porque senão seria muita utopia. Beleza? Eu acredito que a China na Guerra Fria se manteria em um período turbulento.
Ok, 1950, Guerra das Coreias, como é que ficaria isso? Eu acredito que a China, durante a Guerra Fria, seria um país que faria parte ali dos países neutros, dos países não alinhados. Por quê? Porque ela estava em volta da União Soviética, da Mongólia, enfim, do Vietnã, de países ali fortemente armados e comunistas. Então, para esses países invadirem, se eles tomarem uma decisão contrária, seria muito mais fácil. Então, seria muito mais difícil países de fora ajudarem. Então, eu acredito que teria zonas desmilitarizadas ali na fronteira ali com a União Soviética e com a Coreia do Norte, que, sem ter a ajuda da China, não creio que ela seria tão grande quanto ela é. O Vietnã, a mesma coisa. O Camboja, não existiria Pol Pot sem a ajuda da China. Talvez um pouquinho ali com a ajuda da Tailândia, mas não seria, o Pol Pot possivelmente não chegaria no poder. Então, eu acredito que se a China não tivesse, caído ali naquela primeira república, na bandeira ali das 5 etnias, eu acredito que na Guerra Fria ela estaria ali passando por um período turbulento, a democracia estaria sob forte ameaça toda hora. Então é possível que tivesse ali alguns montins ali, diversos protestos, diversos choques entre polícia, manifestante, exército, manifestante, políticos e manifestantes. Então, eu acredito que a China ali na Guerra Fria seria ali aquele momento em que, vamos cair para a esquerda, vamos cair para a direita, vamos se manter ali estável. A China, durante a Guerra Fria, nesse momento não alinhado ali, eu acredito que ela sim se manteria ali um país meio que, vamos cair para aquele lado. Mas ok, agora a Guerra Fria acabou, como é que seria a China atualmente? Bem, eu acredito que a China manteria as mesmas fronteiras, com exceção de que, hoje em dia, ela teria Taiwan, uma vez que Taiwan não seria uma ameaça ali, não teria sua democracia ameaçada, uma vez que a China em si seria um país totalmente democrático, não seria um país governado por militares, e sim por pessoas intelectuais, sejam elas corruptas ou não. Não podemos alterar isso, não vamos desvirtuar da realidade também. Então, eu acredito que a China, sim, seguiria ali com momentos turbulentos, protestos e diversos problemas ali internos, mas nada que fosse uma ameaça total à democracia. Eu acredito que hoje em dia a China provavelmente seria um pouco mais, seria neutra, não seria um país totalmente alinhado com a Rússia, porém eles não seriam ali totalmente alinhados também com os Estados Unidos e com o Ocidente. Eles manteriam assim as suas prioridades e fariam uma média ali com os Estados Unidos e com a Rússia, porque eles também não querem ser invadidos, né? Então eu acredito que fazer uma política ali da boa vizinhança, por mais que você não curta seu vizinho ideologicamente, é bom ali para manter uma média ali, né? Ninguém quer uma guerra em proporção China e Rússia. Então eu acredito que a China hoje em dia seria ali um país que faria uma média com todos. Eu acredito que seria basicamente meio que estilo Brasil, sabe? É amigo de todos, não procura guerra, mas se quiser também a gente vem para cima. Beleza? E eu tô deixando a thumb aí para quem quiser tirar um print, quem quiser usar. Mas, por favor, né, só dá aquele crédito, fala, tirei do canal do Bruno, manda o link, enfim, beleza? Enfim, eu espero, né, que você inscrito que tenha pedido essa teoria, tenha gostado. Me diz aí o que você, inscrito, né, e o que vocês ali acrescentariam, o que vocês removeriam. Peçam suas teorias, eu demoro, mas eu faço, às vezes eu preciso de um estudo, às vezes eu preciso de uma base.
E por favor, se vocês forem pedir uma teoria e tiver algo específico que vocês queiram que seja falado nela, já deixem aqui. Eu quero uma teoria tal que começa a partir de um momento tal. Beleza, eu faço a partir desse momento, ok? Enfim, aquele apoio quem puder. Segue lá no Insta, curte a página do canal no Face, eu vou deixar tudo na descrição, o TikTok também, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Falou e fui!